meus irmãos, que eles possam viver todos os dias na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, seja onde for, a provisão, porque de fato o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Fazendo assim, eu te agradeço, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você que concorda, diga amém. Amém, irmãos, maravilha. Vamos lá, irmãos, os Pix também tem aí na cadeira, aí tem nas plaquinhas, depois você pode fazer. Fique à vontade. Que bagunça que eu arrumei aqui nessa mesinha aqui, hein? Olha isso aqui, irmão. É porque tá caindo aqui, tá? A culpa foi minha, não. Irmãos, quero aqui compartilhar uma palavra com você nessa noite. Por favor, pode deixar o tema para mim ali, que nós vamos falar nessa noite sobre algo que nós já estamos discorrendo. Começamos aqui na quarta-feira, e o Senhor hoje me deu a oportunidade mais uma vez de falar dessa palavra, e eu quero aqui continuar. Nós estamos aí já há algum tempo, né, desde o final do ano, para ser mais preciso, recebendo palavras e direção de Deus, não que antes a gente não recebia, tá? Mas é só para frisar. Nós estamos aqui recebendo palavras de Deus sobre a nossa vida, direções, e nós recebemos palavras sobre o nosso comprometimento, né, primeiramente com Deus, que tem que ser o primeiro na nossa vida, de tudo e de todas as coisas, ser ali o primeiro, buscar o Senhor, amar o Senhor, Deus sobre tudo e todas as coisas, e assim por diante vai. Isso tem que ser o primordial, tem que ser o primeiro na minha vida e na sua vida. E ali nós fomos vendo diante de várias palavras que Deus foi permitindo a gente aqui compartilhar, como que o cuidado de Deus e o zelo de Deus com a minha vida e com a sua vida. Porque às vezes, irmãos, nós estamos meio perdidos em algumas coisas da nossa vida, às vezes voluntariamente ou involuntariamente. Mas aí nós vemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, nos trazendo a palavra, nos trazendo a instrução, porque a palavra de Deus, ela fala isso, que a palavra de Deus, toda a escritura, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para nos trazer ensinamento, para nos trazer correção e nos trazer direção. 2 Timóteo 3,16 ou 18, se não me engano, aqui agora. Então a palavra de Deus, ela tem essa finalidade. E verdade é que às vezes nós estamos meio perdidos na nossa vida. Verdade é que quando essa palavra veio nos trazendo uma direção sobre que nós pudéssemos alinhar a nossa vida, que nós pudéssemos ter uma vida de comprometimento, quantos de nós, e eu vou falar, obrigado, viu, irmão, Deus abençoe. Não vou bagunçar de novo não, tá? Prometo. Quantos de nós, irmãos, que chegamos ali, e por que eu estou falando isso? Quantos de nós, eu estou afirmando, não estou deduzindo, porque inúmeras pessoas nos procuraram e falaram, pastor, como essas mensagens abriram a minha mente, como essas mensagens transformaram a minha vida e me mostrou o quanto eu às vezes achava que Deus estava sendo o centro da minha vida, que Deus estava sendo o primeiro da minha vida, mas na verdade quando eu fui fazer uma reflexão não estava sendo, e isso não estava sendo bom para mim. E aí eu te digo qual que é a intenção de Deus comigo e com você, para que nós possamos receber a palavra de Deus e colocar em prática, para que venha ser algo benéfico para a minha vida e para a sua vida, porque Deus quer que eu e você venhamos viver a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Então inúmeras pessoas nos procuraram, fazendo esses relatos, dizendo, irmãos, e a glória de Deus, pastor, mudou a minha vida, eu comecei a praticar, eu comecei a fazer, então, dizendo, faz parte, se você cumprir, você vai obter os resultados que estão contidos na palavra de Deus. Resumidamente, funciona. Então, irmãos, inúmeras pessoas, assim como eu no meu particular, eu, pastor Walsh, quantas coisas que eu tive que alinhar, que eu tive que ajustar na minha vida, porque Deus não estava sendo de tudo o centro da minha vida. Assim como eu também, muitas pessoas chegaram a esse entendimento. Eu quero dizer para você, que nós só chegamos a esse entendimento, esse conhecimento, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, porque de nós mesmos, nós não conseguimos essas coisas. Então o privilégio de você estar num lugar onde tem a palavra de Deus, aonde que é ensinado a Bíblia, aonde que é imputado, aonde que é colocado a palavra verdadeira, cabe a mim e você, através do Espírito Santo de Deus, que Ele move, Ele nos mostra o que nós precisamos mudar, você e eu tomar a decisão se a gente faz ou não. O que eu quero dizer com isso, Deus não te obriga você a nada. Jesus não vai te obrigar a você a tomar uma decisão. Jesus não vai te obrigar a você a escolher. E aí, irmãos, nós vamos ver o cuidado, o amor de Deus, com cada mensagem que veio assim, linkando, que veio conectando uma com a outra, e você vai olhando e fala, gente, não tem como isso vir do homem, que não tenha sido de Deus, do próprio Deus. Sabe, na perfeição da palavra, não estou falando de nós, mas da palavra, como que ela vem se encaixando em perfeita sintonia, e testificando dia após dia, cada detalhe que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E aí agora nós temos mais uma mensagem, mais uma série de mensagens, que o Senhor nos chamou, nos mostrou,
e nos despertou e nos trouxe para que a gente pudesse se atentar e ter a atenção para o tema da obediência. Mas antes de nós entrarmos aqui no texto que eu vou compartilhar com você, eu queria ler um versículo aqui rapidamente. Esse versículo ele se encaixa aqui, ele não está fora de contexto. E a outra coisa que eu gosto sempre de frisar, a Bíblia, irmãos, ela não é desconexa. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse que ela se conecta. Não tem, lá o Velho Testamento é o Velho, o Novo. Irmãos, toda a Bíblia, ela é voltada para um personagem central. E a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Então ela não é desconexa. Pastor, está no contexto. Não, o contexto está certo aqui, irmão, se aplica. Porque a palavra nela não há desconexidade. Faz igual que esse cara quando é mandar a língua. As palavras difíceis. Ela não é desconexa. Então, irmãos, nós vamos ver aqui a verdade e como são tão atuais os textos que nós lemos. Como já dizia Billy Graham, a Bíblia, a palavra de Deus, é mais precisa e mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã de manhã. E isso é uma verdade. E quando nós começamos a examinar, nós vamos ver como que se encaixa para os dias de hoje. E não tem como não reconhecer tamanha sabedoria do nosso grandioso e maravilhoso Deus Pai. E aqui, irmãos, o texto que eu quero compartilhar com você, todo mundo conhece. Eu literalmente já estou careca de saber dele. Tiago 1:23, coloca aí por favor. Tiago 1:23. Vamos lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Em outras traduções vai dizer assim: não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos ser praticantes. E aquele que pratica a palavra de Deus, a lei perfeita, a lei da liberdade, e persevera nessa prática, vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Então, irmãos, um conselho para você nessa noite, dentre tantos outros aqui que nós vamos falar aqui à luz da palavra de Deus. Não adianta nada você ouvir palavras sobre comprometimento primeiramente com Deus, depois com a igreja, depois com a verdade, depois com o Espírito Santo, e falar de obediência, e falar de tantas outras coisas, tantas palavras que nós ouvimos, se não tiver algo que se chama obediência. E a obediência é uma prática que nós devemos ter na minha vida e na sua vida. Porque você pode ouvir, irmão, palavra, pode vir pastor aqui, pode rodopiar, pode virar de ponta cabeça, fazer o que for, falar aqui, citar de Gênesis a Apocalipse, mas se eu e você ouvimos e não praticarmos, a minha vida e a sua vida vai continuar a mesma coisa. E infelizmente, por que muitas pessoas chegam a dar um feedback e falar assim, não, a palavra de Deus não é assim que funciona não. Mas será que está cumprindo mesmo? Será que não está sendo uma tradução mais atualizada, dizendo assim, não deixe a palavra de Deus entrar no ouvido e sair pelo outro, porque é isso que tem hora que acontece com a gente? Tem hora, irmãos, e ali vai falar em Tiago 1:23, que assemelha-se o homem que tem essa prática de ouvir e não praticar, assemelha-se com um homem que chegou, olhou no espelho, viu a sua forma natural, virou, daqui a pouco já se esquece daquilo que ele viu. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas quando nós não praticamos, não retemos ela em nosso coração, daqui a pouco a pessoa pode perguntar daqui um segundinho, qual foi o versículo mesmo que leu? Você, lá pergunta? De que você está falando? Infelizmente, se eu não absorver em meu coração, dificilmente eu vou colocar para a prática. Então por que muitas pessoas não vivem? Muitas pessoas não experimentam, muitas pessoas não dão crédito na palavra de Deus, mas a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra, porque essa palavra ela é imutável, ela é perfeita, ela é soberana, a palavra do nosso Deus é soberana, mas às vezes nós não estamos nos empossando de algo que é responsabilidade minha e responsabilidade sua, que é não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E aí nós vamos falar hoje um pouquinho aqui, mas antes de entrar aqui, irmãos, existe um maior exemplo aqui, na Bíblia, em toda a Bíblia, sobre obediência. Eu não vou falar que existiu, existe, porque ele é vivo, pelo século dos séculos, amém? E breve nós vamos estar com ele na glória, que é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, um maior exemplo de todos, contido aqui na palavra do nosso Senhor, é o próprio Jesus, sobre obediência.
que não falhou em nada, não errou em nada, em nenhum ponto, em nenhuma vírgula. Ele veio aqui e cumpriu cada ponto, sem faltar em nada. Então o meu e o seu maior exemplo de obediência genuína ao Pai é Jesus Cristo. Mas verdade é que existem exemplos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que ficaram cravados aqui na palavra, que nós hoje podemos usar como exemplos, para trazer para as nossas vidas e aplicar, e ver quão maravilha esse povo alcançou através da obediência. Fala assim, obediência. Eu preciso obedecer. Fala para o seu irmão assim, irmão, você precisa obedecer. Agora fala aquela assim, é fácil obedecer, não é, irmão? É ou não é, irmão? Ô, irmão, obedecer é a coisa mais fácil do mundo. Não é verdade, irmão? Que é isso, irmão? Não é não? Que é isso? Irmãos, obediência, obedecer é algo tão fácil, é algo tão bacana. Você acabou de olhar para o seu irmão e falar, irmãozinho, você tem que obedecer. Na hora ele olhou para você e falou, beleza, aí você perguntou para ele, obedecer é fácil? Não, não é não. Irmãos, obediência não é fácil. Falar de obediência é muito bonito, é muito lindo. Às vezes nós vemos discursos maravilhosos, e ainda usando a palavra de Deus, a discursar sobre obedecer. Mas verdade é, irmãos, que nós, seres humanos, e eu falei isso aqui, irmãos, eu, pastor Washington, eu falei na quarta-feira, falei, irmãos, todos nós temos dificuldade de obedecer. Depois eu voltei atrás e corrigi, falei, irmão, peraí, eu não posso generalizar, eu não posso responder por todos, então eu vou falar por mim. Eu, pastor Washington, tenho dificuldade de obedecer, porque às vezes os irmãos que estavam aqui não tinham dificuldade. Perguntei assim, eles, né, não, nós também temos dificuldade. Falei, então não é só eu que tenho esses B.O. não, é nós todo mundo então vamos lá, não generalizei. Obedecer não é fácil. E verdade é, irmãos, que em todo o tempo da nossa vida, em todo momento nós estamos praticando atos de desobediência. Que é isso, pastor? É, às vezes voluntário ou involuntário. E eu vou usar aqui os mesmos exemplos que eu usei na quarta, que eu usei hoje de manhã, porque a palavra de Deus, ela se renova, e se é a palavra que Deus quer para essa noite, então a palavra é dele, e nós vamos ser edificados pela palavra dele. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu usei aqui alguns exemplos aqui muito simples, para refrescar a nossa memória rapidamente. Quem aqui que dirige, irmão? Levanta a mãozinha aí. Cheio dos motoristas aqui, hein? Irmãos, quantos de nós aqui já estávamos dentro de um carro, andando aqui nas vias públicas? Qual que é o limite máximo, Leandro, das vias públicas aí, você sabe? Tem vários limites. O máximo é de 30 a 40, 60 se você estiver no Riacho das Areias ou em outro lugar desse. Quantas vezes que nós dentro de bairro, que o limite máximo permitido é 30 km por hora, e a gente estava andando a 40, 45, 50, 65... Quantos de nós já estávamos andando no Riacho das Areias, que é 60, mas só que nós só sabemos que é 60 na hora que chega o radar, porque antes nós estamos andando 110, 115, 120, ou é só eu que faço isso aqui? Não, né? Quantos de nós estamos numa BR, uma rodovia, Fernão Dias, 381, limite máximo da via, 110 quilômetros, eu estou a 150, 160, ainda olho e falo, uou, que carro que anda, e aí tomo uma multa, toma uma multinha, ou sou eu que faço isso aqui, irmão? Quantos de nós, às vezes, na nossa correria, ainda mais quem que trabalha com questão de carro e tudo, você está atrasado ali, igual eu já vi o irmão Leandro falando, rapaz, tem vezes que eu não estou derrubando isso aqui não, tá, irmão Leandro? Estou x9ando isso aqui não. O irmão Leandro por várias vezes já falou assim, pastor, tem vezes que eu estou na correria, os caras estão na frente, eu tenho que já pegar um outro menino lá, eu chamo o pé mesmo. Será que está só nos trintinha? Tá, mas demora. Vai, mas demora. E aí, irmãos, é um corre-corre para lá, em todo o tempo nós estamos exercendo prática. Aí, irmãos, só que o problema é que o desobediente, toda vez ele tem uma boa justificativa. Aí, às vezes, você vai falar assim, mas ô Leandro, você não pode andar ali. Não estou falando que fala isso não, tá, irmão? Estou usando exemplo. Leandro, você não pode andar ali, irmão, a mais de 40 não, cara. Pastor, mas eu tenho que pegar os meninos lá, senão atrasa tudo, os pais endoidam comigo. Aí, irmãos, a gente passa às vezes uma barreira ou alguma coisa, toma uma multa, o policial me parou lá, me deu uma multa que eu estava 150 por hora, que policialzinho terrível, tem que caçar um serviço para ele, tem que prender bandido em vez de ficar me dando multa. Você está errado, cara, você estava 150 no lugar que é 110.
Todo desobediente, ele sempre tem uma desculpinha. Ah, mas é porque eu estava atrasado. Não, mas eu tenho controle da direção. Eu quero ver se estourar um pneu a 150, você pular para fora para você trocar. E tá falando alguém aqui, quem me conhece que sabe, tá, irmãos? Eu só andava desse jeito nas BR. Mas depois que os meus nenenzinhos nasceu, eu começo a querer dar uma aceleradinha, eu olho lá dentro do retrovisor assim, aí eu vou tirando o pé na hora devagarzinho, falo, opa, é 100, vamos 100. Carol, tem hora que ela até fala, até dentro do bairro, tem hora que ela fala assim, pelo amor de Deus, você está devagar demais. Esquenta a cabeça não, eu estou em paz. Irmãos, verdade é que todos nós, em todo tempo, em coisas simples, nós estamos exercendo práticas de desobediência. Ou isso, se você infringir uma lei de trânsito, não é desobediência, irmão? Sim ou não? A gente obedece isso ou não? Então, irmãos, em todo tempo, quem aqui, essa é boa. Quem aqui nunca chegou no shopping, ainda mais no Partage? Ali, gente, eles valorizam mesmo a terceira idade. Porque tem 800 vagas, 750 é para idoso. E eu estou falando aqui com todo o respeito do mundo. Irmãos, aquele lugar ali, eles valorizam a terceira idade, que às vezes a gente despreza. Você chega lá, tem 800 vagas, 750 para a terceira idade. Quem é que nunca olhou lá e falou, que é isso, gente? Esse tanto de gente aqui não, eu vou parar nessa vaguinha aqui com uma identificação de todo o tamanho lá, falando para você não parar, e você para lá na vaga de idoso. Hã? Com essa aí eu já sou mais chato, tá? Eu vou poder falar, quem anda comigo aí sabe. Eu rodo, mas não paro lá não. Falo, vai que tem alguém olhando, vai lá, opa. Ô, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, o que aconteceu comigo? É o tal do rapidinho, é o tal do não tem nada a ver, em todo tempo a gente está infringindo lei, em todo tempo a gente está desobedecendo, e parece que é normal, a gente vai acostumando com essas coisas, que parece que elas se tornam algo que não tem problema. Você fala, não, vou parar aqui, não estou nem aí, é proibido parar e estacionar. Não, eu vou só parar para descer fulano. Não, cara, é proibido parar e estacionar. Ei, a placa lá cortada, lá, ó, vá, não pode parar e nem estacionar. Você está errado, você infringiu a lei, e você vai receber uma penalidade por causa disso. Agora tem mais uma fresquinha. Quantos aqui já não passou um sinalzinho vermelho, que olhou lá, amarelou, pulou para o vermelho, mas eu já estou embalado, tem problema. Não folga o pé no acelerador. Não, vai que veio. Aí você vai conversar com a pessoa, o desobediente fala assim, não, isso é direção defensiva. Se está vindo alguém atrás, eu paro de uma vez, o cara enfia na traseira. O problema é dele, quem tem que obedecer a distância é ele tem que estar longe lá. Se bateu aí, já não é com você, irmão. Mas o que a gente faz? Sempre quer dar uma justificativa para aquele ato que a gente fez de desobediência. E às vezes você passa 1, 2, 3, não dá nada. Até que um dia passa uma vez, chapuleta no meio de alguém, se rebenta ou rebenta a vida de alguém. Irmãos, a desobediência, ela gera consequências. E a desobediência gera consequências que nós não temos dimensão. Porque se nós tivéssemos, nós pensaríamos 10 vezes antes de fazer. Se você pensasse assim, poxa, eu estou com o meu nenenzinho do carro, se eu passar aquele sinal ali vermelho, se alguém do lado de lá também passa assim que abriu e bate na lateral do meu carro e às vezes atinge você e seu filho lá dentro. A desobediência, ela gera consequências que nós podemos às vezes carregar por toda a nossa vida. E o que eu quero dizer para você, irmãos, e esse dia para trás eu estava com a Carol, eu fui levar ela no centro de Betinha e estava lá, estava tudo cheio, falei, Carol, não vou parar lá embaixo não, vou não, vou parar aqui mesmo, você desce aqui rapidinho, não tem problema não, parei na vaga de táxi. Carol, só parei, irmão, só parei. Carol desceu, eu entrei, vazei fora, fiquei dando volta no quarteirão até ela chegar. Aí essa semana eu fui vender o carro, que eu fui entregar o carro, falou assim, aqui ó, tem uma autuação aqui, R$195, eu falei, quê? Eu não sou de tomar multa, já tomei muito, tá, irmão, mas eu melhorei bastante. Mas você está brincando comigo, aqui ó, falou que você parou na vaga de táxi, eu, pior que eu parei mesmo, cara, foi para minha esposa descer, mas eu só parei, só que é o seguinte, meu carro também é branco, né, podia passar batidão, ao desobediente tentando justificativa. Esses camaradas ficam ali naquela pracinha o dia inteiro, lá, a hora que eu parei, ainda querendo a justificativa, estou errado. Ô Jesus, então vai chegar mais um então, minha filha. Ô irmão, estou falando com você. Você vai pegar esse microfone que você vai ter mais de pregar aqui agora, mãe. Você precisa se acertar com Deus, é hoje aqui. Então vai chegar mais um, porque eu parei lá para você descer, para você pegar com a cadeira. Misericórdia, então não é só eu não, a mulher também. Nós somos uma só carne, né, irmão? Sangue de Jesus, mulher. Vai vir mais uma de brinde então para nós, tá? Somam 2. Irmãos, então é isso que eu quero dizer, que em todo tempo nós estamos exercendo práticas de
desobediência. Isso é em tudo na nossa vida. Me perdoe dizer, mas é verdade. Como cidadãos, como cristão. O que eu estou falando aqui, irmão, essa palavra ela aplica não é só para quem se intitula crente, sobre desobediência, você vai ver que não é. Mas é para todos nós, irmãos, e o que eu quero dizer, tanto para o crente, tanto para quem não é crente, a desobediência, ela gera consequências terríveis na sua vida. Consequências que às vezes nós vamos carregar por todo o nosso, enquanto nós estivermos aqui. Ou às vezes consequências que vão vir, que vão amargar. E verdade é que tem pessoas que estão amargando coisas na sua vida, vivendo dias tenebrosos, dias terríveis, dias escuros na sua vida, por causa da desobediência. E nós vamos ver aqui o que a desobediência, ela causa na minha vida e na sua vida. Mas nessa noite, meu irmão, você não veio até aqui. Você não saiu da sua casa aqui para você ser afrontado ou apontado. Você e eu viemos aqui para sermos confrontados pela palavra de Deus. Mas o que ele quer dizer é: ei filho, você desobedeceu, você errou. É só o seguinte, reconhece que sem mim vocês não podem fazer nada. E eu estou aqui, que se preciso for, carregar cada um de vocês no meu colo, porque eu amo a sua vida. Irmãos, não pense você que Jesus não se importa com você. E Jesus não se importa com a sua dor, Ele se importa. Mas a prática de obediência, em todo o tempo, irmãos, nós devemos estar vigilantes. Porque como eu disse, tem pessoas que estão vivendo dias terríveis nas suas vidas. Estão passando por situações angustiantes, a qual estão pensando até desistir de viver. Por causa da consequência da desobediência. Irmãos, nós aqui vamos falar um pouquinho hoje, eu separei um texto aqui. Vou ser bem sucinto, bem rapidinho aqui, para poder a gente orar juntos aqui e passar aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu compartilhei pela manhã e eu vou compartilhar aqui com você. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 3. Passagem tem muito conhecida. E como eu disse, irmãos, quem que é o seu maior exemplo de obediência? Quem é o seu maior exemplo de obediência? É esse que nós temos que seguir, mas tem pessoas aqui que seguiram os ensinamentos do nosso Deus e também foram beneficiados, foram abençoados nas práticas da sua vida. Daniel capítulo 3. Deixa sua Bíblia aberta aí. Eu vou aqui, irmãos, ler alguns versículos pontuais aqui, tá bom? Você deixa sua Bíblia aberta em Daniel 3. Eu não vou fazer a leitura toda aqui, que é um pouco extensa, mas pode ficar tranquilo que eu vou me ater de falar tudo que está aqui, tá? Com a graça de Deus, tá bom? Não vou furar em nada aqui não, beleza, irmãos? Pode fazer aqui uma vez ou outra eu falar em uma outra linguagem aqui, mas sem fugir daquilo que é a regra do texto aqui, da palavra de Deus, tá? Irmãos, Daniel 3 vai falar aqui da história de um rei chamado Nabucodonosor. Deixa sua Bíblia aberta aí, vamos aqui acompanhar. A Bíblia vai falar de um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, irmão, chegou um certo dia, e esse rei, ele tinha um reino gigantesco, um reino muito poderoso, tá? Um reino ali, vamos dizer assim, estrondoso, dado a sua dimensão e o seu poder. E ali a palavra fala que o rei Nabucodonosor chegou e convocou ali todos os seus governantes, os seus prefeitos, toda a sua comitiva, todos aqueles que eram envolvidos ali no serviço do seu reinado. E ali ele baixou um decreto dizendo: olha, foi construído uma estátua, e essa estátua de 60 côvados. O que é 60 côvados? Dá 27 metros. Dá o total aí de um prédio de 9 andares. Na quarta-feira eu fiquei na dúvida se era 28 ou se era outra aí, mas eu pesquisei, é 27 metros e 2,5 de largura, tá? Essa é o tamanho da estátua que esse rei fez. E 27 metros vai dar aí 9 metros, vai dar 9 andares, se eu não me engano, né? Um prédio de 9 andares. Quem mexe com construção vai saber melhor que eu. E aí vai falar que esse rei, ele construiu essa estátua de ouro. E o decreto que foi baixado é: todo mundo, todo povo, toda língua, toda nação, toda crença, toda religião, ao ouvir aqui o som, a solenidade, tudo que eles fizerem, aquela prestação de honraria, ouvir ele tocar os instrumentos, deveriam se prostrar diante da estátua e adorar. Mas esse decreto também veio carregado de alguma consequência, caso alguém não obedecesse. E lembrando aqui que nós estamos falando de um rei, falando de alguém que tinha poder, e tão logo aqueles que estavam debaixo ali do seu poder, deveriam o quê? Obedecer. E aqui nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele baixa esse decreto dizendo: olha, todas as vezes que tocar,
Todas as vezes que entoar toda essa assembleia solene, o arauto vai vir, vai falar, vai apregoar, vai fazer toda a apresentação. E então aí vem rei Nabucodonosor e vai fazer toda a apresentação. E ao tocar os instrumentos, todos devem prostrar e o adorar como se ele fosse uma divindade, como se ele fosse um Deus. E aí a palavra vai dizer que ele traz também o seguinte, dizendo: olha, e quem não adorar, quem não se prostrar diante da estátua, ao ouvir toda essa solenidade, toda essa assembleia, de imediato vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então o decreto era: tem que adorar ao ouvir todo o chamado, e se não adorar, de imediato vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí a palavra de Deus vai dizer que então, assim como o rei propôs o coração, assim como ele construiu, assim como ele deu as ordens, eles foram executar. E aí a palavra vai dizer que eles fizeram aquele ato, e ali todos se dobraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Só que aí a palavra vai dizer que depois deles terem ali se prostrado, creio que o rei estava ali de peito aberto, todo empolgado, falando: não, eu sou poderoso mesmo. E agora você imagina, irmãos, a estátua de 27 metros, um prédio de 9 andares, imagina a extensão e o tamanho que era o reinado desse homem, só para você ter uma dimensão. Então olha, para você ter ideia, só que nós podemos aqui interpretar. Quando nós vamos ver aqui que a palavra fala que daí um pouquinho chegam os caldeus até Nabucodonosor e fala assim: ó rei, excelentíssimo rei, respeitando a autoridade do rei. Chega para o rei e fala assim: ó rei, deixa eu dizer algo para você. Existem alguns judeus, e tem uma tradução que fala até judeuzinhos. Existem alguns judeus falando com desprezo, que ao ouvir o seu decreto, fizeram pouco caso de ti, e não prostraram diante a sua imagem. Não se prostraram, não reverenciaram, fizeram pouco caso de ti. Está lá atrás, e olha só para você entender, o próprio Nabucodonosor, ele mesmo, não viu que eles não tinham se prostrado. Aí já dá para você entender a dimensão que era o negócio. Só que aí, irmão, pode ficar tranquilo, quando você faz coisa certa, dificilmente alguém aparece, mas quando você faz errado, fica tranquilo que a notícia vai chegar. Fica sossegado, tá? Não precisa preocupar, e ela chega rápido. E aí, irmãos, rapidamente chegaram no rei, falou: rei, os camaradas aí, os judeus, eles não se prostraram diante do Senhor. Tem 3 aí que eles não se dobraram diante da sua estátua, não reverenciaram, não fizeram pouco caso de ti. E aí a palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor de imediato se enfurece e fala: manda chamar esses camaradas aqui. Aí a hora que chega diante dele, é 3 camaradas que o rei conhecia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, mas antes de eu falar aqui do ato desse camarada e do que deu o desfecho, eu preciso só falar para você aqui rapidamente um pouquinho quem eram esses 3 camaradas aqui, e tem mais um outro aqui também que entra na história lá em Daniel 1, só para você entender, porque às vezes quando a gente terminar de ler e chegar no desfecho, dá a entender que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam naquele dia lá, naquela hora, o rei falou para se dobrar, eles deu na teia dele, não se dobrou. Não, irmãos, eles já tinham uma vida com Deus, eles já tinham uma vivência, eles já tinham experiência na sua caminhada com Deus. Eles não caíram ali de paraquedas, porque, irmãos, verdade é que muitos ali que se prostraram, vieram também do mesmo ensinamento, vieram ali também da mesma linhagem que aquele povo que não se prostrou, desses 3. E aí a palavra de Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 1, vai falar que em um determinado tempo esse rei aqui, o Brabão, o Nabucodonosor, o cara era poderoso, ele foi até uma cidade e sitiou ali a cidade ali de Judá, Jerusalém. E ali vai falar que ele sitiou, ele cercou, ele oprimiu, ele feriu aquelas pessoas. E aí a palavra vai dizer que ele ali toma aquelas pessoas de toda aquela província, de toda aquela cidade, e leva cativo para Babilônia, aonde era o seu reinado. E o que é a Babilônia, para você entender? A Babilônia é lugar desordenado, lugar de bagunça, lugar construído sem nenhum planejamento. Essa era a Babilônia, para onde aquele povo lá de Judá, os judeus foram levados cativos para dentro do lugar. E aí a palavra vai dizer que o rei ainda deu mais uma ordem dizendo: olha, vocês vão lá, vocês já estão sitiando, vocês já estão rodeando, agora nós vamos pegar, vamos levar esse povo cativo lá para a Babilônia. E você vai na linhagem do povo que tem lá, quem quer os bambambam, da linhagem dos reis, você vai trazer os filhos deles, e você vai pegar também todo mundo que tem lá, que é inteligente, que tem sabedoria, para trazer, para me ensinar a língua e a cultura deles, e eu vou querer eles dentro do meu palácio trabalhando para mim. Está escrito lá em Daniel 1, você vai poder ler depois na sua casa. E aí a palavra vai dizer que então é levado
esse povo para lá. Mas em destaque no Daniel 1 vai estar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí a palavra vai dizer que eles chegaram ali naquele lugar. E o rei falou: olha, vocês vão ficar em um certo lugar, e durante 3 anos e meio, 3 ou 3 anos e meio, vocês vão ficar aí se preparando, porque depois eu vou trazer vocês, e vou colocar vocês para trabalhar para mim aqui dentro do reinado. Eram pessoas já diferentes, de linhagem diferente. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que, e assim, o rei deu a ordem, e a ordem veio. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram o seguinte: olha, nós decidimos não nos contaminar com as iguarias do rei. Nós decidimos não comer a ração do rei. Alguma tradução vai estar falando ração, mas não é essa ração que vocês estão pensando de cachorro não, tá? Nós decidimos não nos contaminar com uma ração, e nem com o vinho do rei. E aí aquele camarada que estava ali, que era o líder, fala assim: cara, se vocês fizerem isso, vai colocar a minha cabeça à prova, porque chegando ao final do tempo do dia, o rei vai ver, chegando a hora vocês vão estar pior, vocês vão estar mais magros do que os outros, então ele vai passar a espada no meu pescoço, eu não posso assumir esse compromisso. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fala: fica tranquilo, faz o teste aí de 10 dias, e aí nós vamos ver o resultado. E aí a palavra fala que eles permaneceram firmes, íntegros, e não se contaminaram com aquilo que o rei estava oferecendo. E a palavra vai dizer que ao final do 10º dia, chegaram-se e olharam, eles estavam melhores, e mais fortes, e mais bonitos, do que os que haviam feito a dieta. E eu falei que tem uma tradução, irmão, que eu li um dia desse para trás, eu tinha que ter gravado não, falei: nossa, isso aqui alegra o coração. Fala lá assim que eles estavam mais gordos e mais bonitos. Eu falei: é isso, tá vendo? Sinal de gordura não é que a gente fica: estou gordinho, não, irmão. Estava mais gordinho, mais bonito, estava bem cuidado, estava bem tratado. E aí a palavra vai dizer, irmãos, que eles estavam fortes, estavam mais bonitos, estavam mais vistosos. E no meio de todos aqueles que eles haviam separados, aqueles 4 ali foram escolhidos para estar dentro do reinado. E ali a palavra vai dizer que não existia alguém mais sábio e inteligente do que aqueles 4. A palavra vai dizer que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos aqueles que estavam ali, que tinham as mesmas qualidades que eles, mas eles eram 10 vezes mais, porque eles escolheram desde o início ali, obedecer a Deus, honrar a Deus com a sua obediência. E quando eu te falei, irmão, que isso não veio da noite para o dia, o que eu quero te explicar? E eu entendi que eu precisava de falar isso com você, para você entender que esses jovens não caíram ali de paraquedas, não tomaram aquela decisão de peitar o rei, igual a gente viu aqui, a gente vai ver aqui, não foi por acaso. Irmãos, o judeu, ele é criado dentro de uma cultura, que desde a sua meninice, é imputado nele os mandamentos. E qual que é o primeiro mandamento que o judeu aprende, irmão? Amarás o Senhor teu Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Então desde a sua meninice eles cresceram ouvindo, sendo ensinado que eles não podiam, que eles não deveriam adorar a outro Deus, ou fazer outro Deus para si. E essa história vem desde lá de trás, desde os seus passados, que foram cuidados por Deus no deserto, que se entendem e sabiam da história. Então chegando lá, foram levados cativos, tirados da sua terra, tirados do seu lugar de origem, levados para um lugar perdido, para um lugar avacalhado, para um lugar desordenado. A geografia não pode mudar o que eu e você temos por Deus. Você pode estar aqui dentro da igreja, ou pode te colocar seja onde que for, você tem que exalar o bom perfume da presença de Deus, e ser fiel e obediente até o fim. É isso que nós precisamos entender, e esse ponto eu já pego para mim e para você. Por isso que não foi da noite para o dia que eles tomaram a decisão que nós vamos ver aqui agora. Então, irmãos, e ali fala que eles prosperaram. E ali fala que eles foram colocados em cargos altíssimos. Agora Daniel, além de estar ali nesse momento, lá em Daniel 1, fala que sobre ele veio um espírito de inteligência, que todos admiravam, ficavam assim desesperados de saber de onde que vinha. A inteligência do alto sobre a vida dele é a mesma que Deus pode derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas é necessário, irmãos, ter um ponto aqui que eu já vou falar dele, que é a obediência desses homens. Olha, meus pais me ensinaram que eu devo amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, que eu não devo negociar. E aqui de cara, já vem uma ordem do rei, lembrando, era o rei, eles estavam debaixo do poder do rei, logo então eles deveriam o quê? Obedecer. E o que muitos lá fizeram? Obedeceram e se contaminaram com as iguarias. Prova é essa depois do resultado de não obedecerem a Deus os seus mandamentos. Lá na frente depois a gente pega e vê o resultado do que aconteceu. E também nós vamos ver o resultado do que aconteceu com aqueles que honraram, com aqueles que obedeceram e foram fiéis ao Senhor até o fim.
Irmãos, a palavra de Deus aqui continua dizendo que o rei Nabucodonosor chama aqueles jovens. A hora que chega ali, ele olha e vê que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra vai dizer aqui, lá no início que nós lemos, que eu compartilhei com você, que a ordem do rei era: se não adorar, vai ser lançado de imediato, não tem conversa. Aqui nós já vemos algo já mudando, algo que já vai contra aquilo que o rei havia falado. No seguinte de que, pela lógica, pega os caras e já joga dentro da fornalha, não tem conversa, não tem boi, não tem segunda oportunidade. Errou, vai lá, joga dentro da fornalha. E era assim que funcionava na época desses reis. Eles eram maus, eles cumpriam, eles falavam: se deu a palavra está selado, se não der, se não cumprir, o próprio conselho falava: peraí, rei, como que vai ficar o senhor diante do povo aí se você não cumprir a sua palavra? E aqui nós vamos ver que o que acontece? Eles são chamados, e o rei fala assim: olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? O rei tinha interesse naquele serviço que eles prestavam, gente. Eles não eram qualquer um. Então o rei tinha ali um benefício com a vida deles. Então o rei de imediato já dá um passinho para trás e fala: vou fazer o seguinte para vocês, eu vou fazer tudo de novo aqui que foi feito, vou fazer solenidade, vou fazer tudo aqui de novo, e aí na hora que tocar, vocês vão prostrar. Se vocês não prostrar, vocês vão para o fogo. E aí Daniel 3, versículo 16, coloque para nós e nós vamos ver qual que foi. Vamos ler do 15, vamos ler do 15. Daniel 3,15. Vou ler aqui na minha aqui. Olha aqui o que o rei fala com eles: olha, agora pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aqui, irmãos, então o rei, o chefe, a qual eles eram regidos por eles, e tem muitas pessoas, irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente, que estão encravacados na sua vida, que estão fazendo coisas obscuras que não agradam o coração de Deus. Sabe por quê? E ainda costumam pegar texto bíblico. E agora eu não vou me lembrar o certo aqui, confere para mim não falar errado, se é Romanos 13:8, se eu não me engano. Olha aí para mim, por favor. Ou se é Romanos 13:1, não me lembro. Mas está em Romanos 13, que fala que toda autoridade é constituída por Deus. E isso é uma verdade, irmãos. Aqui, este rei Nabucodonosor era uma autoridade constituída por Deus. E se você for lá em 2 Reis, capítulo 24, você vai ver que ele foi usado por Deus para levar aquele povo exilado. É isso mesmo, Hebreus 13, né? 13. Todos devemos sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. E tem pessoas que falam: pastor, mas as autoridades, a autoridade do meu patrão, do meu pastor, do meu pai, seja qual autoridade foi, é o que eu estou falando em todos os âmbitos, tá? E tem pessoas que estão perecendo, tem pessoas que estão com a sua vida toda avacalhada, porque estão obedecendo autoridades, estão te levando a fazer coisas terríveis. E como eu disse, pessoas que conhecem a palavra dizendo: pastor, mas ele é autoridade. Se ele é autoridade aqui, toda autoridade foi constituída por Deus. Mas aonde que foi constituída por Deus a corrupção? Aonde que foi constituída por Deus o roubo? Para onde que foi constituída por Deus a iniquidade? Aonde? Me prova na palavra de Deus que Deus levantou líderes corruptos, líderes injustos. Toda autoridade é constituída por Deus, mas o camarada que está numa posição de autoridade, se ele não exercer com justiça, se ele não fazer o papel que é para ser feito, ele vai ser cobrado de um jeito ou de outro. Isso seja qualquer autoridade que eu estou falando, de qualquer nível, não estou falando só de autoridades governamentais. Você também é pai de família, você também mãe de família, você é autoridade dentro da sua casa. E se você estiver ali, às vezes cedendo, se você não estiver honrando aquele que criou as... Irmãos, quem tem mais poder? As autoridades ou quem criou as autoridades? É lógico. E muitos de nós estamos nessa aí. Ah, pastor, mas o meu patrão pediu. Tome muito cuidado com isso. Irmãos, muitas pessoas, como eu disse, estão se perdendo, porque estão chegando, estão entrando em coisas erradas,
estão entrando em coisas escusas e não estão pensando na consequência que isso vai gerar na sua vida. Tome muito cuidado com os convites, tome muito cuidado com as coisas que você está permitindo na sua vida ou dentro da sua casa. Porque a verdade é, aqueles homens ali respeitavam o rei Nabucodonosor, sabe por quê? Em todo momento você não vê eles falar assim: ó rei, seu folgado, ó rei, seu tirado, deixa eu te falar, essa estátua que você fez aí, eu vou picar o pé nesse negócio aí, porque o meu Deus é maior. Hora nenhuma você vê Sadraque, Mesaque e Abednego fazendo isso, muito pelo contrário, em todo momento eles tratam com respeito, dizendo: ó rei, deixa eu dizer algo para o Senhor, eu te entendo, o Senhor é rei disso aqui tudo, mas eu não vou me prostrar diante desses deuses, porque se eu estiver fazendo isso, eu vou desagradar o superior, o rei do rei, Senhor do Senhor, que é o meu Deus. E ali, irmãos, nós vamos ver que eles têm essa atitude, sem desrespeitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando chegarem, irmão, para te oferecer coisas escusas, quando chegarem para te oferecer coisas que vão passar, irmãos, autoridade você... Amém, irmão? Não estou falando aqui para você, ó, o pastor pregou lá na igreja que eu tenho que obedecer só a autoridade de Deus, a autoridade, daqui a pouco você chega lá no seu serviço e seu patrão fala assim: meu filho, já deu 8 horas, patrão, deixa eu te falar, a minha autoridade é Jesus Cristo, dá licença, deixa eu te falar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a rua, e o patrão está certinho de te mandar embora, porque se fosse eu mandava também. Não confunda as coisas, tá bom? É ou não é a Silene? Silene chega lá na Lia, o pau quebrando e a Silene lá no zap zap. Aí chega lá, porque a Silene é líder, mas tem nesse lugar o que mais tem é líder, né, Silene? Tem líder A, B, C, D, 15, H, Y, J, sei lá o que é. Aí a Silene está lá, o líder chega: Silene, a linha está toda bagunçada, o trem está uma desordem. Silene: ô cidadão, quem és tu para falar comigo? A minha autoridade vem do alto, eu sirvo ao Deus Altíssimo. Na hora ele vai falar: Silene, então seu Deus Altíssimo vai pagar suas contas, dá licença que já vai entrar outro seu lugar. É simples assim, irmão. Mas preste atenção, deixa o líder lá da Silene chegar lá para ela, conhecendo a Silene como eu conheço, assim como inúmeras pessoas aqui. Chegar lá e falar: Silene, chega aqui, Silene. Silene, é o seguinte, é 2.000 capas, mas nós vamos colocar 4.000, só vai 2 na notinha aí. Beleza? Irmãos, deixa eu falar com você um negócio. Eu tenho certeza que na hora ela vai olhar e falar: ô diretor, se você quiser, você pega com as suas mãos, coloca lá dentro. Eu não vou compactuar com isso, porque eu sei que eu vou desagradar o meu Deus. O que eu estou querendo dizer para você, toma muito cuidado com, às vezes, quando a pessoa fala com você: irmão, é só um dado que você vai colocar aqui, toma muito cuidado com isso. É só uma nota que você não vai emitir, toma muito cuidado com isso. É só um material que você vai esconder aqui, toma muito cuidado com isso. É só uns centavozinhos aqui, não tem nada a ver, fica tranquilo, toma muito cuidado com isso, porque nessa muitos estão se prostrando, estão aceitando coisas que Deus não agrada, que Deus não aceita, que Deus abomina. Então, irmãos, tomem muito cuidado com as coisas que você está entrando, que você está fazendo, porque a conta vai vir, e o amargo da desobediência, mais cedo ou mais tarde, ele vem sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pastor, mas é o meu emprego, quem vai botar comida dentro da minha casa? Espera aí que nós vamos ver o texto aqui, o desfecho. Mas uma coisa eu já te adianto: se tiver que abandonar emprego, abandona. Se tiver que abandonar relacionamento, abandona. Se tiver que deixar a empresa, deixa. Se tiver que abandonar, seja o que for, deixa. Mas nunca abandone a presença de Deus da sua vida. Sabe por quê, irmão? Jamais Ele vai te deixar, jamais Ele vai te desamparar. Mas deixa eu dizer algo para você: o que fez esses homens aqui peitarem o rei, da forma que eles peitaram, no bom sentido aqui, dizendo, não desrespeitaram o rei, fizeram o que fizeram porque eles tinham intimidade com Deus, porque eles tinham compromisso com a palavra de Deus. Sabe por que muitos de nós cedemos a qualquer coisa que nos oferece? A gente não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Falamos que não sabemos, fazemos sabendo, ciente sim, mas é porque nós temos muita informação, mas pouco conhecimento de quem é Deus. E a pastora Natália falou isso aqui domingo passado. Por que muitas pessoas estão aí, irmão? Pessoas boas, pessoas de caráter, estão enfiadas em coisas terríveis aí dentro de lugares, porque não deixaram de se opor e falaram: opa, peraí, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Preferiram pensar no salário. Pastor, é muito fácil para o senhor falar. Não, irmãos, não é fácil não, porque para mim também vem propostas que você não tem dimensão.
Sabe, para mim também vem, eu trabalho por conta própria, e tem lá, irmãos, a gente tem que, quem trabalha por conta própria sabe, a quantidade de imposto que a gente paga, né, Wally? Tem hora que você olha ali, tem imposto que você paga ali, irmão, que dá para você comprar um carro ali para você, que às vezes você está precisando, mas você olha que dá de César o que é de César, o que é meu, o que não é meu, não é meu, e pronto, acabou. Sabe, irmãos, então tem hora que vem propostas dizendo, olha, não, eu não quero a minha nota não, ia pagar tanto aí de imposto, então faz o seguinte, metade você, metade para mim, você vai sair feliz, eu também. Cara, está amarrado em nome de Jesus. Como eu fazeria isso? Chegava em casa, primeiramente, como que eu ia estar com meu Deus, e como que eu ia chegar em casa, olhar para a cara da minha esposa, dos meus filhinhos, o Heitor, que fala que ele quer ser como eu. Quando crescer, já quase passou meu tamanho já, né? Irmão, sabe, eu penso em tudo isso. A minha mãe, a honra da minha mãe, do meu pai, que aonde vai, as pessoas que me conhecem, como que ia ficar meu caráter? E vai usar lá, pastor da igreja Braço do Pai é preso pela Polícia Federal por causa de sonegação. É Receita Federal que prende, sei lá. Sabe por quê, irmãos? A desobediência, ela nos leva a viver coisas amargas na nossa vida. Então um conselho que eu dou para você, tome cuidado com o que você está aceitando. Tome cuidado com o que você está se dobrando. E aqui, irmãos, nós vamos ver, vamos correr para esses camaradas aqui. Tá bom, ainda 8h10, eu tenho até 11h50 para me pregar, tá de boa. Irmãos, vai ficar só eu aqui, né? Irmãos, olha só, a palavra vai dizer que o rei se enfureceu. O rei ficou zangado. O rei enfureceu, e aqui a palavra vai dizer que o semblante do seu rosto mudou, de tão bravo que ele ficou, porque mesmo ele falando assim, ó, faz o que, eu vou fazer tudo de novo, e se não fizer eu vou jogar vocês na fornalha. Ô irmão, tem uma tradução que fala assim, ô rei, quanto a isso eu não tenho nem que dar ideia para o Senhor, se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. É curto e grosso, não tem conversa. É a mesma coisa quando seu patrão chegar e falar com você, faz isso, ô patrão, respeita o senhor é dono desse negócio, mas isso aí não dá para mim fazer não, porque eu vou estar desonrando meu Deus. É assim que funciona, não tem meio termo, não tem meia conversa. Chegar na sua casa, ah pai, mãe, eu quero fazer isso, ou esposo chega, eu vou fazer isso, esposo, eu te amo, mas eu tenho que amar a Deus mais do que você, então eu não posso aceitar essas coisas dentro da minha casa, dentro da minha família, porque eu não vou negociar o inegociável da minha obediência ao meu Deus. Às vezes é isso que está faltando para nós, irmão. Por isso que às vezes a gente está aceitando um monte de porcariada na nossa casa, na nossa vida e dentro da nossa casa. Porque a gente não se opõe, porque a gente não para analisar os danos que vão causar a desobediência. Fala assim, a desobediência pode me matar. Isso é uma verdade, irmão. E volto lá no exemplo de passar o sinal vermelho. Pode ser que na hora dessa você morre por causa de um acidente. É, sim. Que é isso, pastor? É, isso. Sabe, irmãos, ou você mata alguém. Enfim, nós devemos tomar cuidado, irmãos. O que você está negociando, não obedecendo a Deus, irmãos, não aceite nada errado, por mais pequeno que pareça. Mas aí eu te digo, as propostas que vêm para você, elas nunca são pequenas, irmão. Elas são muito aparentes aos olhos. Elas parecem ser boas às nossas vistas. Irmãos, olha aqui para você fazer uma comparação, e aqui eu vou dar continuidade. A ordem era, se dobra. Se dobrou, adorou, está tudo certo. Se não dobrou, fornalha. E esse povo aqui tinha comida, tinha bebida, tinha tudo lá no reinado. Qual que é a escolha que nós ia fazer, irmão? Peraí, eu vou para a fornalha? Vou virar churrasco? Eu vou dobrar aqui, deixa o pau quebrar para lá, vou continuar comendo, tomando meu vinho aqui que está de boa demais. Mas e aí a consequência da desobediência com Deus? É por isso que muitos de nós estamos fazendo isso. E às vezes a gente chega na igreja, gente, eu fiz isso aqui hoje, eu tenho um negócio errado aqui, escuso. Cheguei na igreja, parece que a presença de Deus estava até mais forte na minha vida. Irmão, já ouvi isso de um tanto, você não tem noção. Já vi muitas pessoas em altares, pregando a palavra e fazendo coisas escusas, e ainda chegava e falava, nossa, como Deus me usou. Show! Não confunda as coisas. Deus tem compromisso com a palavra dele. Uma hora ou outra a conta da desobediência vai chegar. E é uma conta que eu e você não temos condições de pagar. Tome muito cuidado com as práticas de desobediência, porque ela pode te matar. Isso é fato. De desobedecer a Deus. Desobedeça, irmão. Não aceite coisas que ultrapassem o que Deus impôs. Simples assim. E aí, irmão, a palavra vai dizer que o rei mandou chamar os caras mais fortes, os caras mais patola lá do seu reinado. Falou, vai pegar esses 3 aí, e você vai jogar eles dentro da fornalha. E o rei estava tão bravo que ele mandou
aquecer a fornalha 7 vezes mais. De tão bravo que ele estava, ele queria que assim, jogou e incinerou. Falou, vou mostrar esses candanguinhos aqui agora. E ele falou lá antes, eu quero ver quem é Deus, quem é o Deus seus, para livrar da minha mão. Quero ver se esse Deus seus é bom mesmo. Ainda fazendo isso, às vezes, irmãos, quando você falar isso lá com a pessoa que querer que você faça coisas escuras, você vai falar que ele vai falar, quem que é seu Deus para te livrar? Quem que é seu Deus para te tirar disso aqui? Quem é você, irmão? Deixa eu te falar, olha a sua vida, olha o meu patamar, olha como que eu sou. Vai começar a querer te mostrar para tirar, para tentar comprar a sua ideia, para você se dobrar diante daquilo que está te oferecendo. Mas o conselho eu te dou, permaneça firme, permaneça fiel, em obediência ao Senhor, porque Deus vai te honrar. Isso é uma verdade, nós vamos ver aqui no texto. E aí a palavra fala que pegaram os patolão, pegaram os caras fortes para jogar eles dentro da fornalha. Aqueceu a fornalha 7 vezes mais, porque era muito urgente o pedido do rei. O rei já estava bravo, invocado. E aí fala que pegaram eles, enrolaram eles nas suas túnicas. E aqui, irmãos, é tão preciso que fala que até o chapéuzinho daqueles camaradas ali colocaram junto e pegaram as outras roupas dele. Falou, incinera tudo que eu quero ver que esse povo vai ver, que não vai sobrar nada desses caras, já joga lá dentro. Aí a palavra fala que aqueles caras que pegaram eles para jogar lá dentro, só de abrir a fornalha, eles morreram na hora, de tão quente que estava o fogo lá para jogar os caras. E aí a palavra vai dizer que lançaram eles dentro da fornalha de fogo ardente. E aí a palavra vai dizer que eles estão lá, foram lançados dentro daquela fornalha. E aí Nabucodonosor sentado ali. Por que ele estava sentado, pastor? Porque aqui fala que ele levantou. Olha aí, Daniel 3:24. Coloca lá, Daniel 3:24. Ou ele podia estar deitado também, né? Eu sei que ele em pé não estava. Se ele estivesse em pé, caía, por causa do que ele viu. E aí a palavra vai dizer, irmãos, que o rei estava lá sentado, com certeza falando, eu tenho poder, eu sou o cara, eu quero ver quem vai ser o Deus desses camaradinhos para livrar eles. Essa hora, já deve estar só, nem osso mais deve ter desses caras. Aí, irmão, o rei está sentado lá de boa, poderoso, e toda a sua corja lá do lado. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. Passa para nós. O rei respondeu, porém exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos e andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Olha aqui o que o Senhor ali fez ali na vida daqueles homens. O rei se levantou e ele já começou a ter uma visão, e ele disse, olha, o que está acontecendo, já era para estar morto, já era para estar incinerado, mas estão andando, e uma tradução vai dizer, que eles andavam do lado para o outro, e aí eu consigo imaginar, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali o livramento, e eles andando ali de um lado para o outro, cantando, quem pode livrar como nosso Deus, quem pode livrar como nosso Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso, aleluia. Irmãos, eu não consegui imaginar outra coisa, eu não consegui passar outra coisa para a minha cabeça, eles andando de um lado para o outro, e lá, e salvos, e aí, irmãos, a palavra vai dizer que depois deste momento ali, a qual eles foram jogados ali dentro, o rei se levantou e fez essas afirmações, e aí o rei já muda a sua conversa. Então a palavra de Deus vai falar no versículo 26, aqui ó, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Aquele que disse assim, olha, quem vai livrar vocês da minha mão? Quem vai tirar vocês da minha ira? Quem vai livrar vocês do castigo que eu vou dar? Aí agora o homem já começa dizendo assim, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam para fora, servos do Deus Altíssimo. É o que eu digo para você, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça obediente, porque Deus pode, dentro dessa causa, dentro deste lugar, a qual você resistiu, chegar, te chamar pelo nome e falar, ei, seu patrão, seja quem for, chegar e chamar pelo nome e falar, ei, servo do Deus Altíssimo, vem aqui, porque eu quero conhecer mais desse Deus da sua vida. Mas é necessário permanecer firme, fiel e constante em obediência ao Senhor. Fala assim, com voz de
Eu preciso obedecer ao Senhor, custe o que me custar. E isso é possível para nós, porque o que não tinha condições de nós fazer, Jesus fez, que foi morrer por mim e por você, para nos dar a vida e a vida eterna, a salvação. Isso para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso é possível, você obedecer a Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver que o rei Brabão, que baixou o decreto, falando que se não adorasse, seriam jogados dentro da fornalha, e assim o rei honrou a sua palavra. E aí nós vamos ver no versículo 28, que esse rei baixa um novo decreto. Daniel 3, 28. O rei agora já está mais aquebrantado, irmão. O rei já estava começando a converter. É assim que vai acontecer na vida do seu familiar, na vida do seu patrão, se você permanecer reto, fiel e obediente ao Senhor, irmão. Esses homens aqui não foram livrados da fornalha, foram livrados dentro da fornalha. Tem lugares que você está recebendo propostas que não está de acordo com a vontade de Deus. Ou Deus vai te falar para você meter o pé de lá, vazar fora, ou lá dentro Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar ali dentro, ali, para ele ver que você serve um Deus de verdade, irmão. Das duas uma, ou mete o pé, vaza, sacode a poeira, vaza, ou Deus vai te honrar ali dentro ali, eles vão ter que reconhecer e falar, existe um servo do Deus Altíssimo. Mas isso é para quem obedece ao Senhor, irmão. Isso é para quem tem intimidade, é para quem rejeita os manjares do mundo, rejeita se dobrar diante da estátua, que não é qualquer coisinha que vem falar, eu estou fazendo aqui, não, irmãos, olha para você ver. Nabucodonosor então disse, irmão, o homem converteu, tá, irmão, virou crente. Então disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida, a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Vamos lá, passa para nós. Por isso, há um novo decreto aí agora, irmão, do homem convertido. Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Irmãos, quarta-feira, na hora que eu li isso aqui, me veio uma música aqui que eu cantei, eu achei que... Falei, cadê os crentes de 25 anos atrás aí? Eu cantei ela quase sozinho, mas hoje eu vou cantar de novo, porque eu não vou conseguir não, irmão. Eu não consigo me conter. E muitos aí vão lembrar que ela fala assim, quem pode livrar como o Senhor? Tem crente nesse hoje, irmão. Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Eita, glória, isso é música de crente, irmão. Você está doido? Quem pode livrar como o Senhor, irmão? Não tem quem possa livrar como o Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego, através da obediência, eles puderam experimentar e ver o cuidado, o amor de Deus com eles. E ali também Nabucodonosor teve que quebrantar o seu coração. Assim também vai ser aonde você estiver, se você permanecer firme. Irmão, deixa eu te falar com você um negócio aqui. A autoridade é constituída por Deus, mas desde que ela não passe por cima da autoridade máxima. Se a sua autoridade está querendo falar para você adulterar, sai fora. Se a sua autoridade está falando para você desviar coisas lá que você sabe que é errado, sai fora. Por mais menor que seja, pastor, mas todo mundo faz. Deixa eu te falar, na sua identidade está escrito que o seu nome é todo mundo? Se tiver, tem nenhum todo mundo aqui não, né? Não tem. Tome muito cuidado, saia fora. Não negocie o inegociável. Estou no meio de amizades.
Sabe o que é, irmãos? Eu falei quarta-feira aqui, falei hoje de manhã, pastor Natália até essa história que eu falei, o que é isso, menino? Falei, sabe qual é o maior problema dessa geração, desses dias? É que as pessoas estão tentando negociar o inegociável. Eles ficam relando na estátua. Relando de quê, irmão? Sou crente. Igual aquele povo lá da época. Deixa eu falar com você aqui. Não foi só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que foram criados nos ensinamentos daquele povo, não. Tinham muitos outros lá que na hora que tocou, sabe o que eles fizeram? Se prostraram. Agora, somos duas situações. Tem pessoas, irmãos, que estão se prostrando diante de coisas, diante de situações, sem saber. Você sabia disso? Você acha que lá no meio da massa de manobra, vamos dizer assim, um monte de gente fala, vou prostrar, eu estou comendo, bebendo, está todo mundo prostrando, eu estou nem, não vou prostrar. Você sabia que tem muitas pessoas que estão adorando outros deuses, outras coisas, e estão destruindo a sua vida? Sabia que é sem saber? Agora tem muita gente que sabe o que está fazendo. O peso para você é um pouquinho maior, tá, filho? Eu tenho que te falar isso. Você que está desobedecendo, sabendo o que você está fazendo, a conversa com você é em outro patamar. É em outro patamar. Agora, tem pessoas que estão desobedecendo, estão adorando a outros deuses, estão indo às vezes sem saber por quê, porque estão procurando referência e não tem. Então, se o outro lado... Irmão, já aconteceu isso com você? Eu não sei se já aconteceu com você, isso não é muito normal de acontecer. Eu acho que isso acontece com gente que não é muito normal. Então, você vê alguém mancando, você começar a mancar... Pastor, hoje está atacado, né, irmão? Mas já aconteceu isso comigo, não foi nenhuma nem duas vezes. A pessoa mancando lá, eu olhando, mas você machucou o pé também? Eu falei, eu não, ué. Mas por que eu estou mancando? Mas por que eu estou usando esse exemplo? Tem pessoas que às vezes estão indo, se dobrando diante de algumas coisas, aí você pergunta, irmão, o que você está fazendo com a sua vida? Está todo mundo fazendo, eu estou fazendo. Por isso que eu e você devemos zelar pelo nosso compromisso com a palavra de Deus e ser obediente, porque tem pessoas se espelhando em você. Imagina como que viraram essas pessoas agora, irmãos, vendo Sadraque, Mesaque e Abednego passando aquilo ali. Você acha que eles tinham algum problema na célula deles? De convidar pessoas? Você acha que tinha algum problema de falar que Deus existia? Irmão, nós estamos falando com os caras que não queimou nem um fio de cabelo. Nós estamos falando com os caras que foi lançado, os caras que o rei teve que olhar e baixar um decreto e falar, tem que obedecer ao Deus desses camaradas aqui, e pronto, acabou. Você imagina, irmão? Então, irmãos, um conselho para você, e aqui eu finalizo. A obediência de Deus, a obediência a Deus, não te deixa ser envergonhado. É o que aconteceu com os camaradinhos ali. Obedeceram a Deus em tudo, em todas as coisas. Eles não foram envergonhados. Eu tenho certeza que inúmeras pessoas ali pensaram, vão ser envergonhados. Esses caras vai ser falado aí como os caras que desafiou o rei e foram jogados na fornalha e foram fritados. Não, quem honra a Deus, quem obedece a Deus, jamais será envergonhado. Então é o que eu quero dizer para você: permaneça firme, permaneça fiel, obedecendo a Deus. A obediência ao Senhor não vai te deixar envergonhado. Irmãos, a obediência de Deus, a Deus, ela vai te livrar. Se você obedece a Deus, se você obedece ao Senhor, irmãos, obedecer nós vamos ter que obedecer. Vocês concordam comigo que o povo lá obedeceu Nabucodonosor? Sim ou não? Obedeceu. Só que o que ele queria ultrapassava, além daquilo, passou do que era permitido pelo nosso Deus. Obedecer, você vai ter que obedecer. Agora, o que você está obedecendo? O que você está obedecendo está te gerando vida? O que você está obedecendo está te gerando paz? O que você está obedecendo na hora que você chega na sua casa, você deita naquele travesseirinho seu lá, nosso já afundadinho com a nossa marca lá, você está conseguindo dormir, você está tendo paz? O que você está obedecendo como marido? Você está chegando na sua casa, você está deitando tranquilo? De honrar a sua esposa, de obedecer o mandamento de amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e amar a sua esposa como você ama a igreja. Se quando você deita no seu travesseiro, está tudo tranquilo, está tudo em paz, dá para dormir de boa, sem ter furado em nada, sem ter, eu honrei a minha esposa hoje no meu pensamento, honrei com os meus olhos, honrei com a minha vida, honrei o Senhor, honrei minha esposa. Irmãos, é isso que eu estou falando. Sabe por quê? Hoje não tem estátua de 27 metros aqui na nossa frente não, irmão. Não tem. Tem estátua de Nabucodonosor aqui não, mas existem vários deuses levantados aí, que nós estamos se prostrando diante dele aí. Tem gente que está se prostrando diante de bens materiais, irmão. Tem pessoas que estão desobedecendo a Deus para obedecer por causa de coisas, de dinheiro. É um extra a mais aqui que eu vou ganhar, e com isso estão desobedecendo, e uma hora ou outra a conta vai chegar, e a conta da desobediência, ela é amarga. É uma conta que eu e você não damos conta de pagar. Hoje não tem uma estátua de 27 metros por 2,5 aqui, mas existem várias coisas aí fora que nós estamos nos prostrando, como eu disse, relando. Aqui é só isso aqui, é interessante para mim. Estou só encostando aqui na estátua, mas meu coração está em Deus. Sabe o que acontece? O maior erro hoje das pessoas, e eu creio que de muitos naquela época eu estou me prostrando aqui,
estou me prostrando aqui, mas o meu coração é de Jesus. Não vem com essa conversa não, irmão. Ou é ou não é, é sim ou não. O que passar disso vem do diabo e pronto, acabou. E tem muitas pessoas que estão achando que dá para conciliar. E eu venho te dizer nessa noite, não dá para conciliar essas coisas. Ou é sim ou é não. Ou adora a Deus ou adora outros deuses. Escolhe o que você vai fazer da sua vida. Não tem como, irmãos, olha. É o que eu falei, eu estou dobrado aqui, mas o meu coração é igual a história do Joãozinho da escola, todo mundo conhece. A professora fala, Joãozinho, senta. Joãozinho, não vou sentar. Joãozinho, senta. Não vou sentar. Joãozinho, senta e fala, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É a mesma coisa, gente. Eu estou ajoelhando aqui, mas por dentro eu estou em pé, diante do meu Deus maravilhoso. E com isso, acham normal viver práticas aí fora de adorar outros deuses, mas a consequência vai chegar, a conta vai chegar. Mas filhinhos, não pequeis na desobediência, mas se você pecar, tendes um advogado justo e fiel para com o Pai, Jesus Cristo. Então nessa noite é uma noite de salvação para a minha vida e para a sua vida. Se você pedir perdão, se entregar para Jesus, hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia, irmão. Você sair desses trem tudo que está acabando com a sua vida, para Jesus te livrar, irmão, de coisa que às vezes você entrou aí que você está sem saber o que fazer. Tem gente que não está nem dormindo de noite, não está conseguindo nem olhar para o cônjuge e vice-versa, não está conseguindo olhar para os filhos por causa de coisas que entrou e fica na cabeça o tempo todo. Você viu o que você fez? Lembra lá, irmãos, quando não se prostrou? Na hora chegar lá, falou, rei, não se prostraram não. Da mesma forma, às vezes o Satanás está o tempo todo na sua cabeça, eu sei o que você fez isso. Mas uma boa notícia que eu tenho para te dar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é necessário estar em Cristo Jesus. Isso requer obediência. E aí, irmãos, último ponto. A obediência, ela te traz saúde. Você sabia que tem muita gente doente no seu físico? Está com o seu físico regaçado, moído. Eu falei isso aqui de manhã, que tem gente que tem mais doença do que dia do ano. A pessoa começa a falar da 387,5 doença que a pessoa tem. E mais 1.500 remédios que a pessoa toma. Pastor, você está desfazendo? Não estou desfazendo. Mas isso não é normal. E você sabia que tem muita gente que está doente no seu físico por causa da desobediência? Irmãos, nunca se falou tanto de crise de ansiedade, depressão, pessoas tomando remédio. Pastor, você é contra o remédio? De forma alguma, porque eu não sou médico para dar receita para ninguém nem tirar. O remédio, ele é uma ajuda? Sim, claro que é. Mas existem muitas pessoas que estão vivendo enfermidades na sua vida e já olharam, já fizeram exame. Irmão, tem gente que vai no médico de manhã, de tarde, de noite, vai lá, faz exame, faz não sei o quê, não dá nada, não aparece nada no exame. Você acha que isso é normal? Sabe o que é isso? Às vezes tem pessoas com seu físico doente por causa de desobediência. E a desobediência, ela destrói a sua vida, mas a obediência, ela te traz saúde. Lembra lá em Daniel 1, irmão? Os caras lá que obedeceu a Deus, quando chegou lá os caras estavam mais fortes, mais bonitos. Lembra lá, irmão, aqui em Daniel 3, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, além deles serem honrados, deles serem livres, não aconteceu nada com seu físico, nem um fio de cabelo foi queimado da cabeça deles. Quando você obedece a Deus, você é livre de todo mal, de toda enfermidade sobre a sua vida. E existem enfermidades que estão na nossa vida por causa da desobediência. Sabe por quê, irmãos? Como assim, pastor? Pessoas com a cabeça ruim, está tendo que tomar remédio, está afetando o físico, sabe por quê? Não resolve as coisas que tem que resolver e continua em desobediência. E Deus já falou, vai lá e resolve isso, tira isso, abandona isso, mas a pessoa continua e vai só amargando o gosto da desobediência. E aí acaba sobressaindo aonde? No físico. Mas é porque a alma já está doente, a alma já está ferida, já está machucada. Então, irmãos, tem coisa na sua vida que hoje eu creio, em nome de Jesus, que você até no seu físico, que você está sentindo, que se você fizer um concerto hoje com Deus, você sai daqui curado, para a honra e glória do Senhor. E eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando porque aqui, ó, convicção de fé. E aqui eu finalizo. A obediência te leva a você ter convicção de fé. O que é convicção de fé? É o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram aqui. Eu tenho convicção de quem é o meu Deus. Por que muitos de nós às vezes caímos nas coisas que nos oferecem? Porque a gente não tem convicção de fé. A gente não está disposto. Irmãos, eu fico imaginando aqueles caras lá que o rei falou que ia acender, que era para aquecer 7 vezes mais. Eles eram tão convictos de quem era Deus na vida deles que eles já estavam, daqui a pouco eu vou encontrar com o papai. Tiça fogo nesse negócio. Convicção de fé. Por que muitos de nós caímos?
Por que muitos de nós estamos amargando o gosto terrível da desobediência? Porque nós não temos convicção de fé. Porque qualquer um que chega para mim, para você e fala assim, não, senhor, tem nada disso não. A gente não tem convicção de fé. Irmãos, a convicção de fé, ela te leva a você viver de tal forma, que se você tiver que perder a vida física por amor de Cristo, você não pensa duas vezes. Isso é convicção de fé. Ajoelha, rouba, senão vai acontecer isso e isso com você. Cara, deixa eu te falar, é tão fácil, porque é fácil, irmão? Não é. Você acha que é fácil? Não é. Você acha que era fácil para aqueles camaradas ali? A maioria se dobrou, irmãos. Só da província lá que foram levados para a Babilônia, se eu não me engano, tem estudos que falam que era na faixa de 10 mil pessoas. Só da Babilônia, que foram levados de Judá para a Babilônia. Agora você imagina já quantas pessoas que não viviam naquele lugar. E aí só 4 camaradas, 3. 4, né? Porque Daniel também não é Daniel 1, ele não se prostra. Ele não aceita contaminar. 4 camaradas, permanecer íntegro, reto, temente, fiel ao Senhor. Irmãos, eu quero ser como um desses. Sabe o que é isso? É convicção de fé. Aí eu te pergunto, como está a sua convicção de fé e obediência ao Senhor? Se coloca de pé no seu lugar, o Ministério de Louvor pode subir, por favor. Irmãos, como eu disse, tem pessoas que estão errando. Involuntariamente, isso pode acontecer, sabia? Como eu disse, porque está acompanhando a pessoa na frente, que está mancando, e a pessoa está mancando também. Mas hoje Jesus está te chamando para você alinhar a sua vida, para você ajustar a sua vida, para você sair daqui com a sua convicção de fé firmada em Jesus Cristo, obedecendo ao Senhor. E se porventura, irmãos, por algum motivo você está se dobrando diante de alguma coisa, o meu conselho para você hoje é: conserte a sua vida, se alinhe. Você que sabe que você está errando, irmãos, porque eu vou dizer algo para você. Quando eu passo na placa lá de 30 a 50, eu sei que eu estou errando. Agora você pegou uma pessoa nova que está começando a aprender a dirigir. É normal ela cometer alguns erros. Às vezes você está vindo aqui hoje pela primeira vez e você vai falar: pastor, mas como assim? O que eu vou fazer da minha vida? Deixa eu te falar, deixa o instrutor te conduzir e te ensinar o que você precisa fazer. Apenas obedeça a ele, que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai conseguir identificar o que está fazendo você se dobrar diante de outros deuses, o que está fazendo você desobedecer. Agora, para você que já conhece as placas, você que já conhece das leis de trânsito aí, que eu usei aquele exemplo, você que já conhece da palavra e você ainda continua andando em desobediência, um conselho para você: alinhe a sua vida, conserte. Porque, como eu disse, em todo tempo, irmãos, a gente está exercendo prática de desobediência. Seja lá fora, seja aqui dentro. Quando Deus fala que a gente tem que amar o próximo, a gente não ama. Quando fala que a gente tem que respeitar, a gente não respeita. Quando fala que a gente tem que fazer um monte de coisa, tem um monte de coisa que a gente não faz. Por isso que a gente não pode ficar sem Jesus na vida nossa, senão nós estamos enrolados. Nós vamos ser uns bons desobedientes. Uns bons desobedientes, nem sei se tem jeito disso. Mas nós vamos ser uns genuínos desobedientes. E achar que isso não tem nada a ver. E tome cuidado com o tal a desobediênciazinha. Irmão, igual pecado. Não existe pecadinho, pecadão não. O que muda é a consequência. Desobediência é desobediência. Então, irmãos, tome muito cuidado com aquilo que eu e você temos trocado e obedecido a mais do que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Feche teus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa noite. E você vai ter uma oportunidade de você falar com Jesus aí agora. Você vai ter uma oportunidade de conversar com o Senhor. Eu não sei o que você precisa arrumar na sua vida, irmão. E para mim você não precisa falar. Porque Deus conhece tudo e todas as coisas. Eu não sei, às vezes, se o Espírito Santo de Deus te falou aí de coisas que você estava errando, que você olhava e falava assim: meu Deus, eu não sabia que isso era errado. Mas sabe o que é isso? É o instrutor, é o Espírito Santo, irmão, te conduzindo, para você não andar errado mais. Agora você que conhece a placa, para mim, para você é uma chamada de atenção, dizendo aqui: até quando vocês vão ficar furando sinal? Até quando vocês vão ficar ultrapassando? Até quando vocês vão ficar brincando de práticas de desobediência, sendo que a conta vai chegar, cara. A conta vai chegar. Quantas coisas que nós temos aceitado dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que nós estamos abrindo para outros deuses, e esses outros deuses têm sido cultuados dentro da nossa casa, dentro da nossa família, em várias práticas que nós fazemos, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir. Tome muito cuidado. Hoje para mim, para você, é uma reciclagem. Agora para você que não sabia, é o instrutor que está te direcionando. E a partir de hoje, se você acreditar, confiar e obedecer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É isso que eu e você precisamos entender nessa noite. Então tira um tempinho aí para você falar com Deus, irmão. Se você falar: Jesus, eu preciso saber o que eu estou errando.
porque eu não estou conseguindo identificar. Fala com Jesus aí, irmão, ele vai te responder. Agora, se você já sabe o que você está errando, pede o Espírito Santo de Deus para te ajudar, irmão, você consertar. Sabe, irmãos, às vezes são coisas tão pequenas que estão nos atrapalhando de viver coisas gigantescas e extraordinárias. E não vai nessa de que tem nada a ver prostar, não. Tem sim, irmão, tem muito a ver. Isso está atrapalhando a sua casa, está atrapalhando o seu relacionamento, está atrapalhando a sua família, está atrapalhando a sua vida com Deus. Sim, está atrapalhando. Irmãos, desde lá de trás do Velho Testamento, no Novo Testamento, irmão, sempre vai ter isso. O próprio Jesus, irmão, o próprio Jesus, Satanás chegou para ele e falou, está lá em Mateus 4, aqui, está vendo tudo isso aqui? Está vendo tudo isso aqui, ó? Tudo, mostrou para ele todo o império. E falou assim, se me prostares e me adorares, será tudo seu. E Jesus foi preciso e direto em dizer, está escrito que somente devemos adorar ao único Deus. É o que Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam, irmão. Muitos de nós estamos nos dobrando diante de coisas materiais, porque os nossos olhos podem ver. Muitos de nós estamos nos entregando para um monte de deuses, porque os meus olhos, os seus olhos vê. Aquelas pessoas, elas viam a província, aquelas pessoas viam o tamanho do reinado, elas bebiam vinho, elas comiam dos alimentos, por isso que a maioria delas se prostrou. Mas aqueles ali que já tinham experimentado o alimento que sacia não só a fome física, mas a alma, o espírito, não negociaram o inegociável. Quantos de nós estamos negociando o que não pode ser negociado? Eu aconselho você a consertar hoje a sua vida. Eu aconselho você hoje a alinhar com os céus. A obediência a Deus vai te livrar. A obediência a Deus, ela não vai deixar você ser envergonhado. A obediência a Deus, ela vai te trazer saúde. Mas ao contrário, a desobediência vai te trazer tristeza, vai te trazer dor, vai te trazer morte, vai te trazer vergonha e não vai te trazer livramento. Adore somente a Deus, o único, e não negocie o inegociável. Tire esse tempinho para você falar com Jesus nessa noite. Jesus, aqui estão os teus filhos aqui unidos. Senhor, nós recebemos aqui uma palavra do Senhor, uma direção, uma exortação, uma reciclagem, podemos dizer assim, para muitos de nós, que já sabemos o que a gente tem que fazer, a gente não está fazendo. A falta de prática é uma desobediência. E muitos de nós sabemos o que já era para a gente estar praticando, como ser bons cristãos, cidadãos, homens e mulheres, e assim nós estamos fazendo, estamos desobedientes, e a gente sabe disso, Deus. Senhor, a Tua palavra nos traz esse esclarecimento aqui nessa noite. E se porventura alguém aqui no nosso meio, que hoje é a sua primeira vez aqui, e às vezes o Deus chegou aqui a olhar e falar, Senhor, mas eu quero mudar, eu quero consertar, e o que eu preciso fazer? E eu quero dizer para você, que o que você precisa fazer primeiramente, é se entregar para Jesus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e obedecer o que Ele vai te direcionar. Porque isso será saúde para a sua vida, isso será livramento para você, isso será honra, e você não vai ser envergonhado. Agora para mim e para você, como eu disse, que já conhecemos o roteiro, já sabemos o que precisamos fazer e não estamos colocando em prática, aconselho-te que você e eu possamos mudar a nossa postura e nos erguer sim, e nos erguer e cair-se do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, de achar que sabemos tudo e todas as coisas e que somos blindados contra essas coisas, que na verdade não somos, porque muitas das vezes a humildade está longe de nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Então que nessa noite, ó Pai, o nosso coração venha ser quebrantado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que nós possamos nos alinhar e viver a verdade do Evangelho, e viver a convicção de fé no Senhor, e não importa o que vai acontecer, se nós tivermos que perder reputação, que venhamos perder, mas seremos exaltados e reconhecidos no Senhor, como filhos amados da Tua palavra. Senhor, que se nós tivermos que sair de vínculos, de lugares, para honrar o Teu nome e não nos prostrar, que assim nós venhamos fazer, ó Deus. Que nós venhamos ter compromisso, ó Pai, com a Tua casa.
que nós venhamos ter compromisso com os irmãos, que nós venhamos obedecer em amar uns aos outros, em carregar as cargas uns dos outros, em orar uns pelos outros, em ser como o Senhor é. Nos ajude a permanecer firme todos os dias, porque sem o Senhor nós não conseguimos permanecer. E essa é a minha oração que eu faço, ó Pai, nessa noite, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e pela vida daqueles, ó Pai, que hoje estão aqui, que chegaram ao convencimento de que precisam mudar algo nas suas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa as conduzir e direcionar em tudo o que elas precisam fazer, em obedecer ao Senhor. Porque obedecendo ao Senhor, temos saúde, temos livramento, e o Senhor jamais nos deixará envergonhados. Fazendo assim, ó Deus, eu te agradeço nessa noite, pela vida de cada um dos meus irmãos, e por essa palavra que o Senhor nos trouxe, e dizendo que nós devemos obedecer ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Amém, meu irmão? Leve essa palavra para o teu coração. Leve essa palavra para a tua vida. Deixa eu falar para você, não negocie o inegociável. Não troque nada. Não troque, irmãos, não aceite nada inferior daquilo que Deus tem para você. A presença do Senhor, ela te basta, ela te preenche, ela te completa. Mas para você ter convicção de fé, é preciso você ser constante na sua caminhada. É preciso você ser constante com Jesus, porque senão você vai ceder. Eu quero dizer para você que as propostas que vêm não são propostas fáceis de você recusar. Eu sei, irmão, não é fácil. É que nós vimos isso aqui na prática, irmãos. Ou vocês adoram, ou vocês vão para a fornalha. Irmão, não é fácil. A minha vida, a sua vida não é fácil, não. Mas se você tem Jesus na sua vida, se você tem o Espírito Santo aí, irmão, eu vou falar para o seu negócio. Não é nada que vai te parar você não, meu filho. Você não vai se dobrar não. Falar o quê? Olha tudo isso aqui, se você se dobrar, eu vou te dar. Oh, meu Deus do céu. Isso aí? O que é isso aí diante do que Deus tem feito na minha vida e ainda vai fazer? Mas é convicção de fé. Se não tiver, vai cair barranca abaixo mesmo. E o preço da desobediência, ele é terrível e nós não conseguimos pagar. Deus abençoe a sua vida. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se tiver, levante sua mão aí. Nós queremos dar uma lembrancinha para você. Tem alguém, irmão? Se tiver, levante